Olá, alunos da terceira série, essa é a sua aula de língua portuguesa. Comigo, o professor Rodrigo Ribeiro. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 12. Objeto de conhecimento, nós temos aí o planejamento e produção de textos literários, jornalísticos, orais e multissemióticos. Usos expressivos de recursos linguísticos, paralinguísticos e cinésicos. Como detalhamento, nós temos aí o planejamento, elaboração, revisão, edição e reescrita de textos literários e jornalísticos orais, considerando o contexto em que foram produzidos, a forma de composição e o estilo, a clareza, a coesão, a variedade linguística empregada, os elementos relacionados à fala e à cinética, ok? Nós teremos isso na nossa aula, então vem comigo aprender. E olha onde eu vim parar aqui para a gente ter esse bate-papo. Nesse cenário maravilhoso aqui de castelo, né, de princesas, de bruxa. O que será que isso tem a ver com a nossa aula, professor? Nós vamos falar dos contos, né? E aí a gente já começa com uma pergunta. O que é um conto? Conto é um gênero literário que possui narrativa curta, tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias, tá? Então o conto, ele nasce aí dessa necessidade de se contar e de ouvir, né? Ele vai surgir nesse momento em que você está contando uma história, que você está narrando uma história e que você está ouvindo, e a partir daí você vai perpetuar, né? Vai passando, né, de geração em geração essa narrativa, gerando aí um conto, certo? Continuando, né, nós temos aí, passa por narrativas orais, né? Os contos, eles passam por narrativas orais de povos antigos, trilhando aí pelos gregos e romanos, pelas lendas orientais, parábolas bíblicas, olha só, né? Desde ali das parábolas bíblicas a gente já tinha aí os contos, as novelas medievais, até chegar a nós, como é conhecido hoje em dia. Então tem todo um percurso, né, nesse conto, até ele chegar, nessa estrutura, até ele chegar o que ele é hoje, tá? Continuando, o conto é um relato de acontecimento falso ou verdadeiro, né? A gente tem aí essa indagação. Ele é um relato realmente do que aconteceu? Ele é alguma coisa verdadeira ou ele é alguma coisa falsa? Então, o contar, ele é do latim, né? Ele vem do latim aí, computare. Então, contar uma história, né, em princípio, oralmente, evolui para registrar as histórias por escritos. É o que eu falei para vocês. A narrativa, ela nasce da oralidade, né, e conforme com o passar dos anos, você vai passando de geração para geração, e aí sim você começa a ter o registro por escrito dessas histórias, né? Então, a gente vê muito isso, né? Quem aí já não ouviu um conto, uma narrativa, né, dos mais velhos, seus avós, dos seus pais, né? Eu, por exemplo, na minha infância, eu ouvia bastante contos, né? Bastante narrativas. E histórias que eu aprendi e que um dia eu posso contar para alguém, certo? Então, o contar não é simplesmente relatar acontecimentos ou ações. Vejam bem, não é só eu relatar esses acontecimentos ou ações, tá? Pois só quando eu relato implica que o acontecido seja trazido outra vez, né? Isto é, retrazido, né? Outra vez, e aí trazido vem do latim, né? Latum, né? Trazido. Que vem de fero, que significa eu trago. Então, não é somente eu trazer esse relato, né? Esse acontecido, esse acontecimento. Não é somente isso. Vamos lá. Por vezes é trazido outra vez por alguém que foi... por alguém que ou foi testemunha ou teve na notícia do acontecido, né? O caso aconteceu comigo ou eu estava presente naquele momento e aí eu posso relatar, né, com segurança, então, aquele acontecimento, tá? Continuando, o conto, no entanto, não se refere só ao acontecido. Olha que interessante, tá? Não se refere só ao acontecido.
não tem compromisso com o evento real. Então, ele não tem compromisso, o conto ele não tem compromisso com a realidade. Você pode fantasiar, você pode usar a sua imaginação para criar um conto, tá? Então, no conto, né, a realidade e a ficção não têm limites precisos. No conto, eu não posso dizer o que é ficção e o que é realidade. A gente não tem limites, né, entre esses dois aí, tá? Então, um relato copia-se, né? Eu vou relatar, eu vou copiar. Um conto inventa-se. Confirma aí o nosso autor, Raul Castedino, tá? Então, um relato eu posso copiar, né? E o conto não. O conto eu já vou colocar ali elementos do imaginário, né? Tem um pouquinho de ficção também dentro do meu conto. Vamos continuar. A essa altura, não importa averiguar se há verdade ou falsidade. O que existe é já a ficção, a arte de inventar um modo de se representar algo. Então, eu posso utilizar aí a minha ficção, né, como arte de inventar para representar uma situação. Ok, pessoal? Então, aí, para início de conversa, nós falamos sobre o conto. Importante frisar, tá, que a estrutura do conto ela é formada por alguns pontos. Por exemplo, a citação inicial, o desenvolvimento e a situação final. A maioria dos contos eles trazem aí essa estrutura. Então essa divisão ela é parte importante para você compor aí o enredo, né, a narrativa do seu conto. E o conto ele é composto basicamente por situação inicial, desenvolvimento e situação final. Nós vamos ver detalhadamente um a um. Olha só, confere comigo. Na situação inicial, o que acontece, né, professor? Vamos dar uma olhadinha. Evidencia a situação que dará início à narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço, né, descrevendo-os ali. Trata-se de um trecho essencial para localizar e captar a atenção do leitor. Na introdução também se apresenta a situação inicial, que será desenvolvida ao longo do texto por meio do conflito, do clímax e desfecho. Esses termos serão explicados mais adiante, nós vamos ver daqui a pouquinho. Continuando, então, nós temos o desenvolvimento. O que acontece no desenvolvimento, professor? Veja que nós falamos da situação inicial, né? Então, o desenvolvimento é nesse momento que surge a quebra do aspecto predominante descritivo e o conflito começa a ser percebido pelo leitor. Esse conflito resultará no clímax, né? Que é o momento ali de tensão do conto. Explicando aí, né? O momento de maior tensão dessa narrativa é o clímax. Continuando, nós temos a situação final, tá? E o que seria a situação final, professor? Vamos ver. É o momento de desfecho, né? De encerramento ali do conto, quando o conflito é resolvido, resultando na quebra ou na confirmação de uma expectativa. Nesse trecho, o conflito passou e os personagens são inseridos em uma nova situação, tá? Então, o conflito ali, o clímax, ele está no desenvolvimento, a gente tem uma situação inicial, a gente tem um desenvolvimento que vai desenrolar, né, esse conto, e a situação final já passou aquele momento tenso e os personagens são inseridos em uma nova situação. Então, após nós evidenciarmos, né, essa estrutura básica que é o conto, a gente precisa considerar alguns elementos fundamentais, né, que dão aí ao conto uma boa estruturação dessa narrativa. Vamos continuar vendo, olha só. Nós temos o conflito, né? O que seria o conflito? Vamos dar uma olhadinha, então, o que seria o conflito. O conflito, ele trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. O conflito instiga o leitor em relação à narrativa. Então vejam que nós temos um conflito ali, então o leitor ele vai ser instigado, né, a ter uma relação com a narrativa para poder saber o final, o que aconteceu ali no desfecho então desse conflito. Aí nós temos o clímax. Vejam que nós temos um conflito, né? Um conflito ali, uma trama, e aí nós vamos ter um clímax, como eu já falei para vocês, né? O momento ali de maior tensão, né? Quando a narrativa ela vai alcançar esse momento de maior tensão. E é o ponto culminante, o ponto máximo do conflito. E aí trata-se também de uma técnica muito utilizada para despertar a curiosidade do leitor, foi o que eu falei para vocês, né? O leitor ele vai ter uma relação com o texto e vai querer continuar lendo para saber, então, aí o que vem depois, que é o nosso
desfecho, né? Vamos ver o que é o desfecho? Olha só. O desfecho, ele trata-se da situação final, ou seja, a solução do conflito. Então, nós temos o conflito, aí vem o clímax, né, que tem uma situação ali de tensão, e por último é o desfecho, ou seja, é a situação final, encerrando então ali aquela narrativa, certo? Bom, nós vimos até agora, né, características gerais dos nossos contos, mas nós vamos trabalhar a partir de agora com um conto contemporâneo, que é um conto mais atual, não tão ligado, né, aos nossos elementos aqui das fadas, das bruxas, mas tem a ver com a ficção também misturada aí com a realidade. Vamos ver o que é o conto contemporâneo. Então, o conto contemporâneo, segundo Reis, é reflexo de uma narrativa que se foi construído nas últimas décadas, substitui a estrutura clássica pela construção de um texto curto, com o objetivo de conduzir o leitor para além do dito, para a descoberta de um sentido não dito, né? O que fica ali entre as entrelinhas. Vamos lá. A ação se torna ainda mais reduzida. Surgem monólogos, destaca-se a exploração de um tempo interior, psicológico, e a linguagem pode muitas vezes chocar pela rudeza, pela denúncia do que não se quer. Tá? Então, dentro do conto contemporâneo, vocês viram aí, a gente é levado a uma reflexão maior, né, do que a gente estava acostumado. Temos aí algumas coisas que ficam pela entrelinha, que você tem que refletir sobre aquilo. É um conto que te leva, né, uma narrativa que te leva à reflexão, tá? Vamos continuar. Então, olha só. Desaparece, então, aí, né, no nosso conto contemporâneo, desaparece a construção dramática tradicional que exigia ali um desenvolvimento, né, um clímax e um deslance, ou desenlace. E aí, em contrapartida, a cobra, né, o conto ele vai cobrar a participação do leitor para que os aspectos que constituem ali aquela narrativa possam ser encontrados, né, e apreciados por ele. Realmente o que está acontecendo ali na narrativa. Continuando. Exige uma leitura que descortine não só o que é contado, mas principalmente a forma como o fato é contado, certo? A forma como o texto se realiza. Então veja, não é só eu ler, não é só aquilo ali que está, né, que eu estou fazendo uma primeira leitura, ele vai muito além disso, né? Nós temos aí então uma descortinação realmente, né, descobrindo o que tem por trás daquele texto, o que o leitor quer me dizer naquele momento. Nós vamos ver agora um pequeno trecho aí, né, um pouco resumido, do conto A Moça Tecelã, que é um conto contemporâneo. Acompanhe. A moça Tecelã acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois das lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Tecera tudo o que fazia, tecera tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele,
A moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. Porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecera tudo o que fazia, tecera tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando a velor de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou. E, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos. E ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado, um emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Muito bem, né? Vim aqui na companhia da minha moça tecelã para contar para vocês um pouquinho, né? Para relatar para vocês um pouquinho aí do que nós temos nesse conto, tá, gente? Então, a moça tecelã, ele é um conto de fadas mais um pouquinho moderno, né? Que vai retratar aí a história de uma moça que passava os dias trabalhando intensamente no tear, mas se encontrava em harmonia com o mundo. Mesmo que ela passasse o dia ali trabalhando, ela se encontrava em harmonia com o mundo, né? E aí, num segundo momento, ela passa a sentir a necessidade de ter um marido, né? Ter filhos. No entanto, aí o homem lá, quando ela, né, ela tece o homem, e ele começa a descobrir esse poder aí do tear que ela tem, né? Ele começa a passar ali a apresentar alguns desejos materiais cada vez maiores. E a moça passou a consumir, né, aí todos os dias da vida dela, trabalhando para satisfazer aquele homem, né? E começou a se sentir triste. Olha só que situação, né? Será que em algum momento aí da nossa vida nós já não deparamos com uma situação dessa? Uma característica do conto contemporâneo nós atingimos, que é justamente levar à reflexão. E aí, um terceiro momento, né, que nós temos no conto, a moça ela tomou a iniciativa de desfazer todos os bens que tinha tecido, né, até o companheiro ela desteceu. A partir daí, ela restaura, né, a sua harmonia de viver feliz, né, a harmonia em sua volta, vive feliz. Ali, a gente fazendo uma leitura aí desse conto com uma perspectiva crítica feminista, nós podemos observar a presença da temática, né, da mulher na sociedade contemporânea, em que o casamento e a construção de uma família não são os únicos caminhos para a sua realização, certo? Vamos analisar essa narrativa. Dentro da situação inicial, nós temos então aí a moça, né, vivendo seus dias, descendo as cores, né, no seu dia a dia ali, com pouco que ela precisava para viver. O conto ele inicia descrevendo a protagonista, né, que é a personagem principal ali, a moça tecelã, em sua ação de tear. Vamos ver um trechinho. Acordava ainda no escuro, como se eu visse o sol chegando através das viradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, né, delicado traço de luz, traço de cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Nós temos a descrição ali da situação inicial, né, e da própria moça. Continuando, então,
No desenvolvimento, nós temos aí, ó, como enredo, o conto fala sobre a vida de uma moça que passava os dias tecendo. Ela tecia desde a claridade do dia até os alimentos que consumia. Porém, um dia a moça percebeu que se sentia sozinha e começou a tecer o marido ali, né, para lhe fazer companhia. Então, antes que a moça tecesse o último fio dos sapatos do futuro marido, um homem bateu a porta. Naquela noite, junto com seu amor, a moça tecelã, pensou na família que teceria para aumentar a alegria, né? Então temos aí o desenvolvimento. Como situação final, então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. A moça novamente vê-se em sua pequena casa, tecendo a manhã no horizonte. Né? Então, nós vimos a situação inicial, desenvolvimento e a situação final. Vamos ver qual foi o conflito, então, desse conto. Olha só. Dentre o conflito deste conto, temos que a moça tecelã, em que a moça tecelã acontece quando, né, ela começa ali a desejar ter um marido para viver ao seu lado. Isso aí começa o conflito, né? Pois ela estava se sentindo muito solitária. E aí dentro desse conflito a gente tem o ponto de maior tensão, que é o clímax. Que é onde ela já está cansada ali, né, do mundo que vivia, ela decide então voltar à sua vida anterior, né, que não tinha um trabalho e sim um prazer. Assim que o seu marido dorme, ela começa a desfazer seu tecido, que é a sua vida, né? Desmancha os cavalos, as estrebarias, as escadarias do castelo e, por fim, o próprio marido ambicioso. E aí, como desfecho, a gente tem aí uma situação. Olha só. A moça teve a autonomia de tomar a sua vida para si. Desfez-se aí, né, do homem de sua vida e se impôs, né? Ela se impôs ali, queria voltar a ser o que ela era. E voltou à sua antiga vida, onde ela era realmente feliz e realizada, sem a necessidade, então, de um homem. Certo, pessoal? Então, vejam aí que o conto, ele nos leva a essa reflexão, né? O conto A Moça Tecelã, o conto contemporâneo em si, ele nos leva além do que está escrito, né? Além do que você leu, ele te leva a uma reflexão. Vejam só que interessante a temática feminista trazida aqui no conto da Moça Tecelã, né? A moça que era feliz ali no seu trabalho, ele traz essa perspectiva de que, de repente, a mulher ela não precisa de marido e de filhos para ser feliz, né? Ou não precisa de um marido, ou está com o marido e não precisa de filhos. Ela traz uma crítica relacionada a isso também, aí, o conto contemporâneo. Nós vamos observar agora, então, algumas características aí do conto contemporâneo e vocês vão podendo perceber nesse conto que nós acabamos de acompanhar. Não esqueçam que aqui, né, o conto ele foi um pouco reduzido, mas leiam na íntegra. É bem interessante vocês fazerem a leitura desse conto por completo, tá bom? Então vamos ver algumas características. Olha só. O conto contemporâneo ele vai interagir com o leitor, fazendo ir além do que não está escrito. Vejam aí, né, que eu acabei de comentar com vocês. Olha só quantas situações foram trazidas aí para a gente refletir sobre esse conto. Nós temos uma concisão, algo mais, né, mais conciso, mais objetivo. Temos uma brevidade, uma economia das palavras. Temos uma profundidade, né, de interpretação ali. Nós temos uma unidade de tempo e uma ação. A narração de um episódio que tem início, meio e fim e com poucos personagens. Nós temos quantos personagens nesse conto? Somente a moça tecelã e o seu marido. O marido, ele é narrado ali, né? Mas quem aparece como protagonista mesmo é a moça que tece, né? No caso aí, a nossa moça tecelã, tá bom? Continuando, nós temos poucas personagens que intervêm na narrativa, como eu acabei de falar para vocês. Nós tínhamos só o marido, né? E a moça tecelã ali, ele tem alguns momentos de fala com ela, mas quem está em evidência sempre é a moça, tá? Próximo, nós temos um cenário que é limitado, um espaço restrito. Vejam só quando que aparece o que aparece nessa narrativa, né? Nós temos o cenário ali da casa, no primeiro momento a casa, e aí o próprio narrador ele vai trazendo, né? Descrevendo como era
ela olhava pela janela, então nós sabíamos que tinha uma janela, né? Ela via o sol, ela via ali a natureza em volta. Logo depois ela vai para um castelo, né? Começa a tecer o castelo, porque é o desejo do marido, a ambição do marido naquele momento era que eles fossem para uma casa maior, né? Que fossem para um castelo, mas vejam que o cenário ele é limitado. Eu não tenho vários cenários, várias cenas em cenários diferentes. O espaço ele é bem restrito, né? Ele é bem condensado, bem pouco, né? A gente pode se falar assim. Continuando, nós temos a ação, uma ação reduzida, né? Ao que realmente importa, tá? É essencial, o que é o essencial e realmente foi o conflito ali, né? Só há um conflito nesse conto, né? Que aparece, fica bem evidente qual é o conflito que a gente tem aí com dentro da narrativa da moça tecelã, que é quando ela começa a perceber ali, né, que o marido tá com a ambição dela, na verdade ela quer o marido, ela começa a perceber essa ambição dele e começa a desfazer tudo o que ela tinha feito para que ela voltasse a viver a vida, então, que ela queria, tá, gente? Então, o conto contemporâneo, ele tem essas características, né? Tem essas características que não são tão distantes do conto que a gente está acostumado a perceber, né? A presenciar, tá? Mas ele tem características muito, muito específicas. E a principal delas, não esqueçam, né? Que é justamente levar a reflexão, você refletir sobre algo. Vejam que nós começamos a nossa aula trazendo lá as nossas fadinhas, as nossas bruxas, como nós estamos acostumados a entender um conto, né? Um conto infantil. Eu ouvia muito isso, né? Quando eu era criança. Mas nós temos narrativas muito atuais, nós temos narrativas, inclusive narrativas regionais, né? Que quantos de nós já não ouvimos histórias aí, né? De Curupira, de Mapinguari, de lendas da nossa região, de narrativas aqui da nossa região. E aí eu trouxe para vocês, né, do desenvolver da aula, o nosso conto contemporâneo, né, que é um conto mais condensado, né, um conto que vai levar você à reflexão e não tanto os outros contos, né, como os outros contos que nós tínhamos anteriormente. Certo, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.